Com a guerra entre Israel e Hamas entrando na segunda semana, países da região tentam marcar suas posições no conflito, seja através do apoio a um dos lados, se apresentando como mediadores ou defendendo os próprios interesses. Um deles é o Egito. O país reluta em abrir a passagem de Rafah, ponto de saída da faixa de Gaza, e por onde poderiam sair milhares de pessoas. Os egípcios rejeitam ainda a ideia de usar a Península do Sinai como área para alocar refugiados palestinos. As atenções também estão voltadas para o Líbano. O Hezbollah, grupo militar e político do país, mantém um conflito próprio com Israel há décadas e existe o temor de que possa lançar um ataque de grande porte. Um cenário que as autoridades libanesas e até algumas lideranças do Hezbollah dizem querer evitar. Nesse momento, não há interesse do Hezbollah entrar em uma guerra total com Israel. O que eles estão fazendo é uma demonstração de, talvez até de solidariedade para com o Hamas, para não dizerem depois que eles ficaram em silêncio sem fazer nada. O Ao Ponto de hoje discute o papel dos países árabes na guerra entre Israel e Hamas e como mudanças de postura dentro desses governos podem dar pistas sobre o futuro do Oriente Médio. Quem conversa com a gente é o colunista do Globo Guga Chakra, que também mostra que nem sempre a ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo se aplica a crises regionais. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 17 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente! Guga Chakra, bem-vindo ao Ponto. A gente está entrando na segunda semana de guerra e a gente está falando muito de aspectos internos de Gaza, da situação dos palestinos de Israel, mas também a gente não tem como dizer que a gente não tem como ressaltar que é impossível não tratar dessa guerra sem falar de outros países da vizinhança, e a gente vai tratar disso nesse episódio, começando pelo Líbano, o seu Líbano, onde existe o temor de um ataque de larga escala do Hezbollah e uma nova guerra com Israel. Pra gente começar aqui, explica pra gente um pouco o que é o Hezbollah e como que ele se tornou uma força, uma potência política, especialmente militar no país. Oi, Carol. Oi, Barini. Bom, o Hezbollah surgiu por 3 fatores conjuntos e simultâneos no sul do território libanês, ou no Líbano como um todo. Em primeiro lugar, foi a Revolução Islâmica no Irã, que colocou no poder um regime xiita, e não há muitos xiitas no Oriente Médio, lembrando sempre que o Irã é persa, e a maior parte dos outros países do Oriente Médio são árabes, com exceção de Israel e da Turquia. Mas há poucas populações xiitas no Oriente Médio. Tem no Iraque, onde tinha a ditadura de Saddam Hussein, no Bahrein, que é um país menor, e havia muitos, e há muitos xiitas no sul do Líbano especificamente. Os xiitas são uma das populações religiosas que vivem no Líbano. Então, o Irã automaticamente olhou para esses xiitas e montou um exército ali, que é o Hezbollah. Mas some-se a isso 2 outros motivos. Por que montou ali um exército? Porque havia uma ocupação israelense do sul do Líbano, inicialmente de todo o território libanês, inclusive Beirute, mas posteriormente apenas do sul do Líbano, em aliança com uma milícia cristã. Ele é chamada Exército do Sul do Líbano, mas era uma milícia, não um exército propriamente, liderada pelo Saad Haddad, o senhor de Marjayun, e depois pelo Antoine Laham. Então era uma milícia cristã aliada de Israel e Israel. Então era uma ocupação numa área que é majoritariamente xiita do Líbano. E o terceiro ponto foi a marginalização da sociedade dos xiitas na sociedade libanesa, historicamente dominada por cristãos e por sunitas. Então são esses 3 fatores conjuntos. E tem que lembrar que Israel entrou no sul do Líbano e no Líbano como um todo para derrotar grupos palestinos. Não existia o Hezbollah. Entrou em 82 e 2000 Israel se retira do Líbano. Israel e seus aliados cristãos libaneses são derrotados pelo Hezbollah. Então, o Hezbollah sai vitorioso. E o sul do Líbano não tinha presença do Estado libanês desde o início da Guerra Civil Libanesa em 75 e até 2000 por causa da ocupação israelense. Então o Estado era inexistente. Então o Hezbollah automaticamente ficou forte ali no sul do Líbano, dominando aquela região. E, em segundo lugar, ficou com poder político natural.
e manteve as forças militares que ficaram ainda mais fortes sem a presença israelense. E essas forças militares travaram uma guerra contra Israel em 2006, mas posteriormente se fortaleceram ainda mais e lutaram na guerra da Síria a favor do regime do Bashar al-Assad, que é aliado do Hezbollah e do Irã, e também da Rússia, e lutaram contra a Al-Qaeda, contra o Estado Islâmico, contra Jaish al-Islam, Ansar al-Islam, Hayat Tahrir al-Sham, enfim, contra uma série de grupos fortes na Síria, e ganharam. Então eles são extremamente poderosos e eles têm 100 mil mísseis. O Hamas tem foguetes, não tem mísseis. Eles têm mísseis com alta precisão, capacidade de derrubar prédio em Tel Aviv e em Haifa. Então é um grupo que é muito forte militarmente e que no Líbano é uma das forças políticas. Tem que entender que há outras forças políticas no Líbano, inclusive opositoras ao Hezbollah. Então eles são uma força política? São, porque eles têm o peso da comunidade xiita, que tem 27 das 128 cadeiras e alguns aliados nos outros grupos sectários. Mas não são únicos ou não sequer dominam o Líbano, não dá para colocar dessa forma. O Guga, diante disso que você está pontuando, nessa grande diversidade religiosa e política da sociedade libanesa, como é que a sociedade vê o Hezbollah e as suas posições sobre Israel? Olha, são duas coisas separadas. Bom, primeiro a questão de como ver o Hezbollah. Há aqueles que apoiam o Hezbollah, que hoje é basicamente dentro da comunidade xiita. Só um parênteses aqui, no Líbano é proibido o censo. Então a gente não sabe qual que é a população de cada grupo sectário, mas calcula-se que os xiitas sejam cerca de 1/3 da população libanesa, um outro terço seja cristão, um outro terço seja sunita. Claro que ainda há outras minorias, como drusos, alauítas e armênios, é complexa essa divisão, mas vamos colocar mais ou menos assim, colocando os armênios junto com os cristãos. Então é mais ou menos isso. Eles têm esse apoio dos xiitas. Os xiitas são eles têm uma presença maior no sul do Líbano, no sul de Beirute, numa região que chama Darje, e na região de Baalbek, no Vale do Bekaa. Então tem outras áreas do Líbano, norte do Líbano, nas montanhas, ali é mais cristão. Ou nas cidades grandes, como Trípoli, Sidon, ali é mais sunita. Beirute é mais cristão, especialmente ortodoxo, e sunita. Os maronitas são mais nas montanhas atrás de Beirute. Os drusos são nas montanhas ao sul de Beirute. O Vale do Bekaa tem uma mistura grande de religião, mas os xiitas são mais ali no norte do Bekaa, na região de Baalbek. Então eles têm essas posições. Agora, uma outra parte grande sociedade libanesa, naturalmente os cristãos, sunitas e drusos, hoje, em sua maioria, hoje eu estou falando 2023, já foi diferente, mas hoje a maioria tem uma posição contrária ao Hezbollah, mas não por causa de Israel, tem que ter isso em mente, e sim por causa de posições do Hezbollah dentro da política interna libanesa, e eles culpam o Hezbollah, em parte, pelo cenário atual do Líbano, de hiperinflação, presença de refugiados, 2 milhões de refugiados sírios, e também acham que o Hezbollah não deva ter poder de fazer guerra contra uma nação vizinha, contra Israel, não porque eles tenham simpatia por Israel, não tem. Para ficar claro, não tem simpatia por Israel dentro do Líbano. Inclusive, a sociedade libanesa é Palestina. Porém, é distinto de achar que deva ter uma guerra contra Israel, visto que Israel não ocupa mais o Líbano. É diferente da época que ocupava o sul do Líbano, que daí fazia sentido, era uma outra questão. Mas não ocupa mais. Ocupa ali a questão das fazendas de Sheba, que é um território minúsculo, que o Líbano diz ser Líbano, a ONU diz ser Síria, e Israel diz que faz parte do Golã sírio, que eles ocuparam e anexaram posteriormente em guerra contra os sírios. Mas isso, para a maior parte dos libaneses, não é suficiente para fazer uma guerra e deve ser negociado, como foram as bacias de gás, né, entre o Líbano e Israel, que com mediação americana, no ano passado, eles conseguiram dividir. Então a sociedade libanesa tem uma parcela, especialmente os xiitas, que apoia o Hezbollah, mas que não quer guerra, viu? Tem que ter isso em mente, a maioria não quer guerra. E dizem que nem o Hezbollah quer guerra também, né? E há uma outra parcela que não gosta do Hezbollah e não quer guerra de jeito nenhum. Então seriam dois grupos. Mas, assim, em termos de querer guerra ou não, eu diria que ninguém no Líbano quer guerra nesse momento, uma guerra envolvendo o Hezbollah e Israel, e isso inclui, inclusive, os simpatizantes do Hezbollah. E Israel tampouco quer uma guerra contra o Hezbollah. Ninguém quer guerra, mas em 2006 ninguém queria e teve guerra. Assim como ninguém quer guerra agora, você
mencionou em 2006, ninguém queria guerra. Dá para estimar um pouco qual seria o impacto de uma nova guerra no Líbano? Você acha que seria mais devastador do que foi em 2006? As pessoas acham que não vai ter guerra, porque se o Hezbollah tivesse coordenado com o Hamas, ele teria entrado num primeiro momento pegando Israel de surpresa. Agora Israel está atento para uma ação do Hezbollah. E o Hezbollah não existe para proteger os palestinos. O Hezbollah existe para proteger o Irã. Por isso que a avaliação, além da pressão dentro do Líbano. Agora, pode escapar e, de fato, ter uma escalada dentro do Líbano, com certeza, porque o Hezbollah devastaria mais Israel. Então, como o Hezbollah provocaria um impacto muito maior em Israel, a resposta israelense seria também numa intensidade muito maior, provavelmente focando nas áreas controladas pelo Hezbollah, mas eu acho que na outra vez eles também foram além, bombardearam áreas de regiões do Líbano que não tem nada a ver com o Hezbollah, pelo contrário, são controladas por grupos opositores ao Hezbollah. Dessa vez, eu acho que além de devastar as áreas do Hezbollah, especialmente o sul do Líbano e o sul de Beirute, a região de Baalbek, mas também outras áreas do território libanês, inclusive do Estado, com muita dificuldade, porque, por exemplo, você não tem como destruir a infraestrutura de eletricidade do Líbano porque está destruída. Não tem eletricidade, você tem gerador ou painel solar. Não dá para você bombardear casa por casa para destruir painel solar no Líbano. Você não dá para destruir o porto porque o porto já explodiu. O sistema de água também ficou privado e improvisado. Também não tem como você destruir isso. Então fica muito comum. Israel teria muita dificuldade de destruir uma infraestrutura de um país que está sem infraestrutura nesse momento. Guga, falando agora de Síria, desde o início da guerra houve alguns bombardeios contra a Síria, incluindo os aeroportos de Alepo e de Damasco. Tem algum interesse do governo de Bashar al-Assad de se envolver nesse conflito, ou esses ataques estariam mais ligados ao uso do território sírio por outros países, como Irã e grupos como o Hezbollah? Olha, o Bashar al-Assad morre de medo de Israel. Certo? Desde 73 até o início da Guerra Civil Síria, 2011, foi a fronteira mais segura de Israel. Ali tem um armistício nas colinas do Golã. Como eu disse numa resposta anterior, Israel anexou as colinas do Golã em ato não reconhecido pela comunidade internacional, mas anexou. Tem um armistício, tem as forças de paz da ONU, da UNDOF. Está lá, e daí a Síria já tentou negociar outras vezes um acordo de paz com Israel, primeiro com Hafez al-Assad nos anos 90, depois com Bashar al-Assad em 2008. Ambas fracassaram, mas guerra ali, o Estado sírio atacar Israel, isso não existe, porque Israel ganharia facilmente a guerra, porque diferente de uma guerra contra Hamas ou Hezbollah, que são guerras assimétricas, uma guerra contra a Síria é contra um Estado, contra um exército nacional, que passou por uma guerra civil, está extremamente enfraquecido. Israel conseguiria derrotar facilmente e, se quisesse, remover o Assad do poder. O Assad não se mete com Israel, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Assad não gosta do Hamas. No passado, ele realmente deu guarida a líderes do Hamas, mas o Hamas apoiou a oposição da Síria na guerra civil, até porque a oposição síria, parte dela era ligada à Irmandade Muçulmana, tudo ao radicalismo islâmico sunita, então mais em sintonia com a Hamas, e o Assad nunca perdoou. O Hezbollah e o Irã até chegaram a romper inicialmente com o Hamas, mas depois reataram, mas o Assad em si nunca perdoou. Então, qual que é a questão de Israel com a Síria? Bom, ele bombardeia os aeroportos de Damasco e Alepo, porque esses aeroportos são usados, segundo Israel, pelo Irã para levar armamentos, quer dizer, leva armamentos para lá e depois cruza pela fronteira libanesa da Síria com o Líbano em direção ao Hezbollah, para dar para o Hezbollah, já que o aeroporto de Beirute é mais complexo, porque, assim como tudo no Líbano, o aeroporto de Beirute também é dividido entre diferentes religiões. Mas isso não é em relação ao Hamas, daí é por causa do Hezbollah, porque o Assad ainda depende do Irã e do Hezbollah, por mais que ele não queira depender. O Assad, ele pessoalmente é um alauíta não religioso, casado com uma sunita não religiosa. O primeiro-ministro dele é sunita, o ministro da defesa dele é sunita, a maior parte
dos ministros dele são sunitas, o presidente do parlamento da Síria é um cristão siríaco ortodoxo, mas as pessoas às vezes equivocadamente falam que é o crescente xiita, Irã, Iraque, Síria e Líbano. No caso do Líbano seria o Hezbollah, faria sentido porque o Líbano tampouco é xiita, o Líbano é uma nação com identidade acima de tudo cristã, embora os cristãos não sejam a maioria. O final de semana do Líbano é sábado e domingo, Natal é a festa principal do país, enfim. O presidente é cristão, e a Síria, que é laica, né? Até antes da Guerra Civil, mais uma curiosidade, as mulheres não podiam cobrir a cabeça para entrar em prédios públicos ou na universidade na Síria. Elas eram obrigadas a não cobrirem, a terem o cabelo, não cobrirem o cabelo. É o oposto do que ocorre no Irã, por exemplo, que elas são obrigadas a se cobrir. Não tem como falar da questão palestina sem falar da Jordânia, que tem uma população palestina muito grande. A rainha Rania é filha de palestinos, e o rei Abdullah ele tem tentado se mostrar um mediador nessa questão. Tem potencial de dar certo? Olha, a Jordânia é o país árabe que mais bem trata os palestinos, sempre lembrando que no Líbano os cidadãos palestinos não têm direito à cidadania, porque são sunitas e afetaria a balança sectária. Os palestinos cristãos receberam a cidadania, mas os sunitas não recebem. Os cristãos eram minoria, e como os cristãos têm muita força no Líbano, acabaram concedendo cidadania. E na Síria eles tampouco têm cidadania, mas no Líbano ainda é pior, que eles ficam restritos a campos de refugiados e não podem exercer uma série de profissões. Então, na Jordânia é um cenário melhor, sem dúvida alguma, para os palestinos, e o rei Abdullah conhece muito o conflito. Ele tem um acordo de paz com Israel, ele é o guardião ali da esplanada das mesquitas em Jerusalém, então ele tem um peso muito maior, ele é muito respeitado nos Estados Unidos, no Ocidente, então ele é uma figura chave, e ele está ligado ao conflito. É diferente quando você fala do Bin Zayed, dos Emirados Árabes, do Bin Salman, na Arábia Saudita. Não, esses daí são coisas distantes, nunca tiveram conflito contra Israel, é outra coisa, não são tão envolvidos no conflito. A Jordânia é diretamente envolvida, uma população, como você colocou, palestina, grande, tudo. Então eu acho que ele é uma das figuras chaves nesse momento. E ele alertou muito, né? Ele alertou bastante sobre o que vinha acontecendo em Israel nos últimos anos, sobre o que poderia acontecer, sobre a política de enfraquecimento da autoridade palestina, como isso poderia fortalecer o Hamas. Não prestaram tanta atenção quanto deveriam. Falou, inclusive, nas Nações Unidas recentemente. Então a Jordânia, eu acho que é o país-chave nesse momento, junto com o Egito. Pois é, vamos falar de Egito, Guga, porque todos os olhos do mundo estão voltados para o Egito. É o único país que tem fronteira com a faixa de Gaza, além de Israel. Toda uma pressão diplomática mundial para que o Egito abra essa fronteira para passagem de refugiados, para entrada também de ajuda humanitária. O presidente do Egito, o general Sisi, disse que não vai permitir que os palestinos vindos de Gaza se assentem na península do Sinai. Por que o Egito resiste tanto a permitir a presença de palestinos ou a passagem pelo seu território? Olha, bom, o Egito é importante frisar que o Egito é o maior país árabe em população e com uma enorme influência cultural. Por exemplo, no mundo árabe, novela é síria, né? Os programas de auditório, de celebridades são libaneses, hoje uma boa parte feita em Dubai, mas sempre os apresentadores são libaneses, mas o Egito com influência muito dos filmes, dos programas, da imprensa, enfim, toda a cultura parte muito do Egito. E o Egito, qual que é a questão? O regime do Sisi, a ditadura do Sisi, é adversário da Irmandade Muçulmana. Removeu a Irmandade Muçulmana do poder, do então presidente Mohamed Morsi. E o Hamas nasceu a partir da Irmandade Muçulmana. Então o Egito não tem simpatia pelo Hamas, né? Esse é o primeiro ponto. Então, isso tem que ser levado em consideração. Sobre a questão de atuar muitas vezes em relação a Israel, envolve também segurança nacional do Egito. O Egito teme o impacto que pode ter a entrada de palestinos no território. Também tem que levar em consideração que muitos palestinos temem sair de Gaza para não ter o que eles chamam do segundo Nakba. Nakba, os palestinos chamam do que aconteceu em 1948, quando muitos saíram de suas terras ou foram expulsos e nunca mais puderam voltar. Aliás, a maior parte da população da faixa de Gaza, especialmente ali em Han Yunis, Rafah,
não tanto na cidade de Gaza, mas também são descendentes de pessoas que tiveram que sair do que hoje é Israel. Então eles temem isso daí. Então tudo isso acaba gerando impacto. E sempre, claro, lidar com a questão de refugiado, porque eles olham sempre o Líbano, né, que tem 2 milhões de refugiados sírios, 500 mil palestinos, e o Líbano não é nenhum bom exemplo de um país estável, né? Então isso também acaba entrando na equação. Agora, o Egito tem um papel muito forte em qualquer resolução, junto com a Jordânia, e talvez o Catar, mas pelo fato de ter fronteira com Gaza, de ter controlado Gaza até 1967, inclusive por ter acordos de paz e relações com Israel. Tanto a Jordânia quanto o Egito assinaram paz com Israel. A Google queria passar para outro país que não tem relações com Israel, mas estava no processo de estabelecer, que é a Arábia Saudita. Mas agora esse processo aparentemente está no gelo. Os sauditas, muitas vezes eles foram acusados no passado de não ligarem muito para os palestinos. E agora, essa posição saudita de não, agora vamos prestar atenção nos palestinos, cola entre outros países árabes e entre as próprias lideranças palestinas? Eu acho que há uma diferença entre a sociedade saudita e a ditadura saudita. A sociedade saudita é bem pró-Palestina, como em toda a região. Todos são... Bom, basta ver o Marrocos, que assinou um tratado de estabelecimento de relações diplomáticas com Israel, e aí você olha a torcida do Raja Casablanca, né, que é o Flamengo do Marrocos, né, entoando gritos pró-Palestina, né? Então, a sociedade civil é bem pró-Palestina. E daí a ditadura saudita leva isso em consideração nesse momento, diante da guerra de Gaza. Agora, o Bin Salman, ao mesmo tempo, no longo prazo, agora de jeito nenhum, até porque ele nem vai mais levar a sério o governo do Netanyahu, né? Assim, enquanto não tiver um cessar-fogo para essa guerra, um novo governo em Israel, que a situação comece a ficar mais clara, a Arábia Saudita não vai assinar nenhum tratado com Israel. Também possivelmente vai esperar a eleição nos Estados Unidos. Então isso é coisa que a Arábia Saudita jogou para frente, porque é só formalização de uma relação que eles já têm há anos com os israelenses, a Arábia Saudita. Simplesmente já há uma coordenação grande na área de segurança, por exemplo, entre os dois, em questões geopolíticas, mas o Bin Salman vai jogando em tudo. Ele também não quer muito mais atrito com o Irã, tanto que trocaram embaixadores esse ano. Então, o que ele está querendo fazer, o Bin Salman, é transformar a Arábia Saudita numa grande Dubai, basicamente evitando grandes problemas externos, tendo uma boa imagem no Ocidente. A gente sabe que ele é esquartejador de todo o histórico dele, mas o Ocidente às vezes parece ser meio hipócrita e tolerante nesse sentido. Então ele quer transformar a Arábia Saudita numa grande Dubai, recebendo turistas, com aqueles prédios altos, sabe? Fazer aquela cidade neon artificial. Dubai até os anos 90 não era nada, não é que neon é impossível, é possível que surja o neon, Jeddah, ficar cada vez mais moderno. Essa que é a estratégia dele. Ele não liga para os palestinos e tampouco para o Líbano, por exemplo, que tem uma diferença pessoal, porque os libaneses sempre tiveram aquela coisa do libanês sofisticado, cosmopolita, e agora ele quer mais que os libaneses fiquem cada vez piores, e não precisa de Beirute, você faz uma Beirute na Arábia Saudita, basicamente como Dubai. Não precisa mais de Beirute. Se quiser, contrata os libaneses, faz os restaurantes, os programas de TV, leva os melhores médicos e faz tudo em Riad de uma vez. O Guga, essa guerra aconteceu no momento de relativa aproximação entre os sauditas e o Irã, país que já foi citado algumas vezes aqui nesse episódio. Essa movimentação, aliada ao fato de que os Estados Unidos vêm sendo considerados uma potência cada vez mais ausente na região, pode dar algumas pistas sobre o que esperar do Oriente Médio nesse futuro próximo? A questão da Arábia Saudita se aproximar do Irã e outras aproximações da Arábia Saudita, a Arábia Saudita, como boa parte do mundo, enxerga o Ocidente e os Estados Unidos como decadentes, né? Essa que é a grande questão. A Arábia Saudita olha e fala, bom, precisa aqui. Então, como eu falei, não vou ter que ser a grande Dubai, então
tipo, não quer ter problemas maiores com o Irã, não quer ter problemas com Israel, vê que Israel pode ser ali um bom investidor, vai ter boas relações com a China, que cada vez mais é um importante parceiro comercial, tampouco precisa ter atrito com a Rússia. Então você vai olhando, você olha aqui para os Estados Unidos, você vê Biden contra Trump, né, na eleição do ano que vem, você vê aquela retirada do Afeganistão, você começa a calcular, bom, não vou ter problemas com os Estados Unidos, mas eu preciso me preparar para o resto, porque o mundo está mudando. Então, essa que é a estratégia saudita, e não só saudita, de muitos outros países do mundo. A Índia vai na mesma linha. Claro que a Índia tem uma complexidade maior em relação à China, mas você vê que a Índia fica jogando ali, busca jogar também em todos os lados, quando você olha a questão da Rússia. Então, os países, eles começam a olhar que não precisa só do Ocidente. Então, para a Arábia Saudita não precisa ter tanto atrito com o Irã. Então, eu falo, olha, e segura a questão do Iêmen, que é muito importante para eles, para manter a segurança. Então, o Irã tem influência sobre os Houthis, garante um pouco mais a segurança saudita, e como eu disse, em relação ao Líbano, antes a Arábia Saudita competia com o Irã pelo Líbano. Hoje em dia, para a Arábia Saudita, o Líbano não estão nem aí, fica aí com o Irã. E a Síria teve essa reaproximação recente com Bashar al-Assad, mas aí é mais por causa da questão do tráfico de Captagon, né? Porque todo o Captagon é uma droga, que a droga que nem fentanil nos Estados Unidos é o Captagon lá, e que todo o tráfico parte da Síria, né, que é uma das principais fontes de renda da Síria, e aí eles tentam lidar com o regime do Assad para tentar conter pelo menos um pouco, porque hoje em dia ali entre a sociedade saudita no Golfo, o de Captagon é gigantesco. Guga Chakra, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Guga, por mais essa grande participação aqui. Volto sempre ao ponto. Obrigado, Carol. Um abraço, Barini. Contem sempre comigo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assinoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.